Uma ótima tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo e levar a você informações que são importantes para o seu negócio. Lembrando que você nos acompanha pelas antenas parabólicas, digital, também analógico em todo o Brasil, também pela Claro e NET TV nos canais 190 e 690. Você está acompanhando o Agricultura BR pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio, das notícias, informações e boas oportunidades para você. Você está nos acompanhando no Paraguai e no Brasil pela TV por assinatura Neo TV, pelo Facebook a partir deste momento e também pela TV Imaculada Conceição no Mato Grosso do Sul, que leva o nosso sinal aberto para todo o estado e que está linkada a partir deste momento nesta segunda edição de Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre a importação chinesa, importação de carne suína, que chegou a 330 mil toneladas durante o mês de outubro, de acordo com o Departamento de Alfândegas daquele país, em relatório divulgado na madrugada desta segunda-feira. Os números apontam para uma alta superior a 89% quando comparado a outubro do mesmo período do ano passado. Você vai ver comigo os dados comparativos de outubro de 2019 e outubro de 2020 e também o acumulado de janeiro a outubro, e aí a alta chega a 126%. Veja só como é que vem a China importando carne suína. Outubro de 2020 alcançou 330 mil toneladas, alta de quase 81%, 80,4% de alta aqui para os números de importação chinesa de carne suína. Destacamos também o acumulado do ano, portanto, de janeiro a outubro de 2020, chegando a 3.620.000 toneladas, é o que a Agricultura BR vai destacando para você em relação aos números chineses para a compra de carne suína. Carne suína, lembrando que os chineses estão ainda com redução em relação à sua produção, por outro lado, têm apresentado alguma recuperação. Os números de outubro aí de importação de carne suína por parte dos chineses é inferior àquele que foi apresentado durante o mês de setembro. Sigo falando de pecuária, mas agora falando de pecuária bovina de corte. Semana passada foi uma semana confusa, né? Semana passada foi aquele momento no qual a indústria frigorífica saiu da ponta compradora e, por outro lado, o produtor rural também saiu, teve poucos negócios, liquidez zero na semana passada, numa tentativa da indústria pressionar os preços do boi gordo. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves como que deve ficar esse cenário a partir de agora, uma queda de braço em relação a dois segmentos da cadeia produtiva da pecuária de corte, e ele respondeu. No caso do boi, o preço, quando fica muito alto, ele começa a criar distúrbios aí nas cadeias produtivas que depois precisa de uma nova organização. E foi o que aconteceu com a arroba tocando aí os R$300. Muitas pessoas diminuem, vamos dizer assim, o volume de transações, frigoríficos também diminuíram, tem escassez de animais aí no mercado e preocupação com inflação de preços. Então, na verdade, a pecuária vai passar por um redesenho, uma reengenharia muito importante, vai se tornar muito mais competitiva, na verdade já vinha vindo, e ela volta com uma dimensão para atender essa nova demanda, tanto do mercado interno quanto internacional. Nós estamos passando por essa fase aí de desajustes, mas eu tenho certeza que nós teremos um choque de oferta mais competitivo que logo deixa o mercado em paz aí outra vez. Mas foi muito interessante o que aconteceu com a pecuária também nesse ano de 2020, né? Uma coisa inédita de flutuação de preços, de variáveis no mercado internacional. Quanta coisa aí aconteceu se você olhar para trás nesse ano aí da pandemia. Mas agora eu acho que em breve vem uma nova normalidade num patamar mais elevado. O professor Marcos Fava Neves, a situação da semana passada, ela foi da seguinte maneira expressa por parte das empresas que analisam o mercado de boi gordo
na última semana. Essa semana ela foi, aí no entendimento de muita gente, uma semana de poucos negócios, no qual se teve até alguma pressão sobre os valores da arroba do boi gordo, oferta no estado de São Paulo na casa de R$ 285 a arroba, até 285. Isso não surtiu efeito, o interesse da maior parte dos produtores rurais em comercializar os seus animais. Pelo contrário, as pessoas realmente saíram do mercado. Houve uma ligeira queda para os preços no atacado em relação ao boi gordo colocado à disposição do varejo, mas pouca coisa mudou. Uma semana que foi mais curta em boa parte do país, já que teve feriado do Dia da Consciência Negra. Falamos agora sobre soja e sobre como é que vem a área de cultivo em todo o Brasil. Houve uma expansão na última semana, até a última quinta-feira, dia 19 de novembro, um avanço de 4 milhões de hectares ou 11%. Com isso, as áreas de cultivo em todo o país atingiram 81%, de acordo com a consultoria AG Rural. E você vê os números agora na tela comigo. Nós temos aqui a área plantada com soja até o dia 19 de novembro de 2019, vindo com 79%, era para ser um gráfico aqui, aqui os números estão em porcentagem, 79%, e em novembro deste ano, 81% são os números que nós destacamos aqui no Agricultura BR. A semana passada começou com algumas esparsas pancadas de chuva pelo país, em especial nos estados do Paraná, também no estado do Mato Grosso, mas ainda assim com uma situação que não é a ideal. O Rio Grande do Sul continua passando sob pressão em relação à questão de chuva e principalmente umidade de solo, que continua muito baixa. Amanhã, nesta terça-feira, nós vamos trazer um levantamento aqui no Agricultura BR, falando sobre como é que vem essa estrutura de solo, umidade de solo no Rio Grande do Sul, que é a mais grave, a que traz maior preocupação, e como que vem também em outros estados brasileiros. Situação é de se preocupar, sim. E olha, eu continuo falando sobre soja, mas agora mais a respeito da questão técnica, falando a respeito de ferrugem asiática. Todo ano, você sabe muito bem, aparecem novas situações relacionadas a esse tipo de contaminação nas lavouras, e você vai saber de algumas delas agora na reportagem de Kaile Rodrigues. A ferrugem asiática surgiu no Brasil na safra 2001. Causou perdas em todas as regiões do país. Desde então, vem gerando preocupação nos sojicultores, em decorrência da sua dificuldade de manejo. Há muitos anos é a principal doença e que o produtor tem que tomar cuidado, né? Que a partir daquele momento, a fase final vegetativa, que a pressão começa a aumentar, as condições podem ser favoráveis para o aparecimento dessa importante doença. Os danos causados pela ferrugem asiática podem acarretar em perdas de até 90% da produtividade. Existem algumas estratégias que contribuem para o controle da doença nas lavouras. Eliminação de plantas de soja voluntárias, utilização de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no início da época recomendada, utilização de cultivares com gene de tolerância à doença e o monitoramento constante são estratégias recomendadas. Está no campo, acompanhando, avaliando a população dessas pragas. No caso de doenças, condições climáticas são extremamente relevantes, que é claro que as suas decisões vão ser mais assertivas, sendo um controle biológico, aplicação de algum produto químico ou biológico, a chance de sucesso do produtor vai aumentar consideravelmente para ele alcançar aquela produtividade inicial esperada. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.
Olha, soja hoje já teve alta em Chicago, que fez chegar a 11,94, 11 dólares 94 centes por bushel. Esse era o número que era negociado na Bolsa Norte-Americana depois do final de semana, e um final de semana que retoma mais uma vez com notícias importantes e que trouxeram um bem-estar para a economia, para o mercado financeiro, mais uma vez relacionado à vacina contra coronavírus. Vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago, que a alta, eu sei que a alta continua, só que agora a alta é menos expressiva, agora está em 11,88. Posição de janeiro, que hoje já chegou a 11 dólares e 94 centes, nesse momento vem a 11,88. 11 dólares e 88 centes mais 6 o bushel para a posição de janeiro. Março, 11,89. Maio, 11 dólares e 87 centes mais 2 por bushel. Temos aqui a posição de julho a 11,81. De novo, hoje chegou ali a testar próximo a 12 dólares a posição de mais curto prazo e deve chegar mesmo essa semana. É muito difícil não alcançar 12 dólares na nossa estimativa. Lembrando que nos últimos dias de negociação, provavelmente vamos ter realização, vai ter uma queda, mas até lá é muito possível que se alcancem esses valores. O mercado vem de muito bom humor no dia de hoje, o dólar recuava frente a um pacote de moedas pelo mundo, inclusive frente ao real, mas agora parece que as coisas todas vão se invertendo. O Puga vai ter que explicar o que aconteceu, porque agora o dólar vem a R$ 5,42 mais 4, alta de 0,72%. O mercado é dinâmico, então aquilo que eu falava do bem-estar econômico, por conta da vacina, por conta de uma arrumação, acabou trazendo agora de novo o dólar para alta, mas eu sei que teve mais uma situação envolvendo Estados Unidos com China, Donald Trump anunciando mais algumas sanções aos chineses, mas quem explica o que aconteceu para ter aquela tendência de queda e agora subir forte é o Walter Puga Júnior, é com ele que eu vou falar agora. Puga, o que acontece no mercado financeiro agora, que dólar volta a subir? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato, são retomadas, vamos dizer, as discussões entre China e Estados Unidos nesse finalzinho do governo Donald Trump. Donald Trump sempre aparece em noticiário com alguma novidade, né? Com tweets, com participação em programas, em discurso, programas de televisão, em discurso, sempre com alguma novidade. Isso causa algum tumulto no mercado. Mas o que acontece hoje tem como destaque, na verdade, perspectivas, não mais em relação tanto à vacina, mas também pela perspectiva de inflação no Brasil em alta. O dinheiro fica mais caro lá na frente e isso vai alterando todo o comportamento do mercado de câmbio, que é muito sensível a qualquer notícia, seja do exterior ou seja do mercado interno. Bom, há dúvidas constantes sobre a saúde das contas públicas brasileiras. Isso dia a dia é mais intensa a preocupação em relação a isso. Os investidores estão atentos a qualquer sinal do ministro Paulo Guedes sobre como o governo administrará os gastos do ano que vem diante de um orçamento, né, de uma arrecadação pequena e um gasto muito elevado, ou seja, um orçamento apertado e a necessidade de financiamento de um programa de assistência social que parece inevitável, ou seja, o governo não tem como arrecadar muito mais, os gastos sobem, é preciso um programa de assistência social e tudo isso vai levando a uma tensão que mostra que o real vai perdendo valor frente ao dólar. Veja, continuam ainda expectativas de que o dólar pode chegar no final do ano a R$ 5,25, é o que os analistas esperam, mas alguns dados, lógico, trazem preocupação. Hoje o ministro Paulo Guedes participa de 3 eventos no Brasil. Em todos há jornalistas e analistas atentos a cada frase que o ministro fala. Mas o que ocorre é que as pesquisas do Banco Central já mostram, viu, Fabiano? O mercado eleva aí a sua perspectiva de taxa de juros para o ano que vem, porque há um aumento da inflação, né? Os 5 analistas ouvidos pelo Banco Central que costumam acertar maior número de previsões, mantêm a perspectiva de juros básicos, ou seja, a taxa Selic, a 2% este ano, mas aumentaram essa taxa Selic para 2021 em 2,25% até 2,5%. A maioria, 2,5% desses analistas
apostam, né? Eles apostam, a maioria aposta em 2,5% de taxa de juros. O levantamento do Banco Central apontou que a expectativa de alta no índice de preços ao consumidor amplo em 2020 aumentou pela 15ª semana seguida e foi a 3,45%. Na semana anterior era 3,25%. Para 2021, a expectativa dos analistas ouvidos pelo Banco Central na pesquisa Focus chegou à 5ª semana, né, com a inflação acumulada de 3,40%, estava em 3,22%, ou seja, o dinheiro vai ficar mais caro lá na frente, já é vamos dizer, uma perspectiva de curto prazo. Isso, lógico, traz uma pressão sobre o real, embora o dólar tenha tido um recuo frente a outras moedas também. Agora, o que acontece, né, neste quadro? Neste quadro há uma corrida, ora para o dólar, ora uma saída do dólar, ora uma perspectiva de que os estrangeiros retornem ao Brasil, ora temor em relação às contas públicas, ao enfraquecimento da economia brasileira. Enquanto estivermos nesta situação, lógico, muita oscilação no mercado de câmbio, que é sensível a qualquer notícia. Pode provocar uma queda mais acentuada daqui a alguns dias, pode provocar uma outra alta, e o Banco Central atua para conter essa variação muito elevada, mas não consegue não. R$ 5,42 mais 99 já chegou hoje a R$ 5,43 mais 39, sobe agora 0,85%, a alta do dólar é mais acentuada. E no mercado de câmbio que acontece esse movimento de alta, na Bolsa também temos uma recuperação. Neste momento, perto de novo de 107 mil pontos. Chegou a passar hoje de 107 mil pontos. A nossa Bolsa reage com alta, tendo como referência o índice Bovespa de 0,89%. Bom, entre oscilações, notícias nem sempre muito boas, Fabiano, temos aí algumas notícias positivas. Entre elas, tome nota, a de que a Brasil Foods teve renovada sua autorização para exportar frango para a Coreia do Sul. A Brasil Foods informou já no final de semana que o Ministério de Segurança dos Alimentos e Medicamentos lá da Coreia do Sul renovou as habilitações para exportação de cortes de aves de 2 abatedouros da empresa lá no Rio Grande do Sul. A autorização foi recebida pelo adido agrícola da Embaixada do Brasil em Seul, o Gutenberg Araújo, que enviou um comunicado para o Ministério da Agricultura no final de semana. A empresa já exporta cortes de suínos para a Coreia do Sul, que é um dos principais mercados asiáticos junto com a China, Singapura e Japão. É uma informação importante. A planta de Concórdia recentemente foi habilitada também pelo Departamento de Saúde Animal do Vietnã para exportar cortes de suínos para os vietnamitas. Notícias boas. Empresas que tinham alguma preocupação em continuar com a exportação agora estão mais aliviadas, entre elas a Brasil Foods. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Um grande abraço ao Pulga, trazendo informações importantes. Esses cenários econômicos que você vê semanalmente com a pesquisa Focus e que nós trazemos aqui nas edições do Agricultura BR são fundamentais para entender o que vem acontecendo no mercado e aquilo que a gente citava, né? O Donald Trump, mais uma vez, vai criando situações complicadas com o governo da China. A China já reclamou muito já no dia de hoje por conta de 89 situações. A Reuters, a agência Reuters, é que trouxe essa informação com exclusividade no mundo. 89 itens que, de acordo com o governo Trump, pode ser utilizado de maneira militar e teria a suspensão desses elementos. Acontece que todo o comércio internacional considera que essa compra de tecnologia estaria correta, menos o atual governo dos Estados Unidos, e aí o mercado muda totalmente. Dando sequência aqui aos números que nós temos aqui para grãos, principalmente para a soja, vamos ver como é que esse efeito da soja em Chicago em quase 12 e o dólar hoje subindo de novo está tendo sobre os portos brasileiros. Para entrega em março do próximo ano, Porto de Santos com valor de referência a R$ 148,00 a saca de 60 quilos. Já Paranaguá vem a R$ 147,50 por saca, são os valores de negociação neste momento nesses dois portos, de acordo com a Grãos Corretora. A seguir na Agricultura BR eu falo de milho e você vai saber também que o BNDES colocou mais linhas de crédito, recurso disponível para o Pronaf para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Daqui a pouco a Agricultura BR traz essas informações e muito mais.
E a Confederação Nacional da Agricultura e o Ministério da Agricultura lançaram um aplicativo chamado Ideagro. O Ideagro é para se cadastrar máquinas e tratores. Com isso, vai ser possível que essas máquinas e tratores estejam legalizadas para quando é necessário transitar em vias públicas. A reportagem é de Berenice Leite. A iniciativa atende uma lei federal que liberou tratores agrícolas do emplacamento e do licenciamento, mas tornou obrigatório o registro em um cadastro específico do Ministério da Agricultura. A plataforma Ideagro já está disponível e pode ser baixada pelo seu smartphone. É bem simples, você coloca o nome do aplicativo lá no Play Store e é só instalar sem nenhum tipo de custo. Por enquanto, até 20 de março do ano que vem, a plataforma vai ter uma fase piloto, em que somente alguns agentes autorizados vão poder fazer o registro de tratores novos. A partir dessa data, os tratores antigos também poderão ser registrados. O Ideagro foi desenvolvido em uma parceria da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do MAPA com o Instituto CNA. O registro vale como documento oficial que permite a circulação em vias públicas. A ferramenta também pode ser usada para notificar em caso de roubo e furto. Essa plataforma ela surgiu devido a uma demanda do Ministério da Agricultura, oriunda da Lei 13.154 de 2015, que passa essa atribuição de registro dos tratores para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, junto com o Instituto CNA, desenvolveu a plataforma que trará diversos benefícios ao produtor rural. Entre o principal benefício é a possibilidade de transitar em vias públicas com o documento válido. Cabe ressaltar que isso só vale para os tratores com as dimensões adequadas para trânsito em via pública e com os equipamentos obrigatórios de segurança, como pisca, como faróis e demais itens de segurança que devem ser inseridos no trator. Além disso, nós vemos com bons olhos a criação dessa nova plataforma, principalmente na questão da comercialização de tratores, tanto novos como usados. Hoje, um trator ele é comercializado e o único documento que vincula ele ao produtor rural é a nota fiscal. De Brasília, Berenice Leite. O Ideagro vem para trazer uma solução e, claro, facilitar o entendimento e o reconhecimento dessas máquinas, e é muito melhor do que aquela história que criaram de querer emplacar máquina agrícola e trator, que seria um total absurdo. Mas agora falamos a respeito do BNDES, que reabre linha de crédito para o Pronaf. Quem fala sobre esse assunto é Kaeli Rodrigues, que está conosco. Kaeli, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, o anúncio foi feito no site hoje, pela manhã, do site do BNDES. E olha só, a linha prevista no Plano Safra 2020-2021 é destinada à aquisição de tratores e implementos associados, colheitadeiras e suas plataformas de corte, assim como máquinas agrícolas para pulverização e adubação, em virtude do esgotamento dos recursos de algumas linhas do Plano Safra. O BNDES ele vinha suspendendo novos pedidos de crédito rural, como o Moderfrota, Inovagro, Moderagro e Pronamp, o investimento e programas ABC e PCA, além do Pronaf. Então, o anúncio foi feito hoje no site do BNDES, e os pedidos de financiamento no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf Investimento. Nós estamos acompanhando e, é claro, essas foram as informações. Eu volto com você no estúdio, Fabiano. Obrigado, Kaeli. Uma boa tarde a você. Está aí as linhas disponibilizadas pelo BNDES para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas via o Pronaf, Programa Nacional da Agricultura Familiar. E a produção de etanol à base de milho é um mercado em expansão no estado do Mato Grosso. A procura por biomassa não para de crescer e é o que você confere agora na reportagem de Valdir Pacheco. A demanda por biomassa no estado de Mato Grosso é crescente com a instalação das indústrias de etanol aqui no estado.
Segundo os especialistas, seriam necessários de 70 a 80 mil hectares de plantação ao entorno das indústrias que estão instaladas aqui, na região Médio-Norte e Norte de Mato Grosso. Quem vai nos falar melhor agora sobre essa demanda é o pesquisador da Embrapa Agrosilvopastoril, Dr. Maurel Benning. E aí, o produtor agora abre uma oportunidade para o produtor dentro do sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta atender essa demanda? O Mato Grosso, até pouco tempo, nós tínhamos aí um cenário bem desfavorável em relação à floresta plantada, à própria integração, o caso, o componente florestal dentro do sistema. E atualmente, aí, com a chegada das indústrias de etanol de milho, esse cenário mudou totalmente. Hoje nós temos um cenário extremamente favorável, aí, essas indústrias demandando muita biomassa. Então, nas que já estão implantados aí, vão demandar aí de 70, 80, até se fala assim, em torno de 100 mil hectares para suprir essa demanda. E isso abre oportunidade, então, para o produtor que tem interesse em investir na floresta, na árvore, de tê-la na sua propriedade, tanto nos maciços, no plantio homogêneo, como de forma integrada. E é claro que a gente precisa deixar bem claro que a inserção desse componente florestal naquelas áreas marginais, não serão nas áreas mais aptas para a agricultura, contribuindo aí para melhorar até o retorno financeiro dessas áreas marginais. E o importante é deixar bem claro que esse sistema, pensando atender essa demanda para biomassa, ele deve ser dimensionado pensando no modal de colheita, que para a extração dessa biomassa posteriormente. Como essas indústrias elas têm fomentado o plantio e elas compram essa floresta em pé, isso é uma grande vantagem para o produtor, ele tirar esse custo da colheita, que onera muito a produção. Então, quando ele passa a comercializar essa floresta em pé, ele torna esse investimento bastante atrativo e interessante. Mas é importante ter esse cuidado justamente no planejamento, no dimensionamento desse sistema, levar esse aspecto em consideração. Tem a questão da logística também, né? Não pode ficar muito distante onde estão instaladas as indústrias. Qual é o raio dessa distância? Esse é um ponto importante que tem que ficar bem claro para o produtor também. A biomassa geralmente é o menor valor agregado que nós temos dentro na produção de árvores, de florestas. Então, é o ideal que o produtor que pretende investir, pensando na produção de biomassa para atender essas plantas de etanol, que ele não esteja aí numa distância superior a 200 quilômetros dessa indústria, porque senão o custo com o transporte inviabiliza todo o investimento. O componente florestal, qual que está sendo mais adequado para essa produção? Nesse aspecto aí, pensando da biomassa, o eucalipto é a espécie mais utilizada e é a espécie recomendada em função dos conhecimentos que nós temos. A espécie hoje mais estudada em termos de pesquisa, nós temos 60 anos de pesquisa com a espécie, então onde nós temos maior conhecimento e maior segurança para a recomendação para o sistema. É claro que tem algumas espécies interessantes, alternativas, mas ainda estão em fases iniciais que precisam aí de ter um conhecimento maior ainda para nós futuramente termos aí até uma alternativa em relação ao próprio eucalipto. Você falou que poderiam ser praticadas nas áreas marginais. Essas áreas marginais seriam as áreas arenosas, aquelas de baixa produtividade nas culturas, na agricultura? Exatamente, Pacheco. Geralmente aquelas áreas onde o produtor onde ele tem as suas médias de produtividade menores, ou muitas vezes uma área que ele até faz pecuária porque ela é inviável para a agricultura e tal. Então eles se tornam áreas interessantes para a integração e para a inserção do componente florestal. Ok, Maurel, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado. Acabei de conversar com o pesquisador Dr. Maurel Benning, da Embrapa Agrosilvopastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou na manhã desta segunda-feira a venda de 334 mil toneladas de milho para destino não declarado com entrega na safra 2020-2021. Vamos saber como é que vem milho agora, sendo negociado na Bolsa de Chicago. Você acompanha os dados comigo. Você tem a posição de dezembro a 4 dólares 25 centes mais 2 o bushel. Março, 4 dólares 31 centes mais 4. Maio, 4,35 e julho também a 4 dólares 35 centes por bushel. São os negócios que destaco agora com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou trazer para você informações sobre o mercado do café. Eu volto já. Você vai ver agora a segunda parte de uma entrevista que Walter Pulga Jr. fez com Maurício Nogueira, da Tenagro. Na primeira, você tinha as informações do fator mercadológico da carne bovina e agora o assunto é custo de produção. Fique atento. Os preços do boi gordo disparam, mas os custos de produção também disparam. Maurício Nogueira, diretor da Tenagro, um dos mais conceituados analistas do mercado pecuário brasileiro, está comigo e vamos falar agora sobre custo. Maurício, os preços sobem, há boi aí na faixa de R$300 arroba, mas o preço do boi também tem atrás o preço dos insumos, o custo de produção. O que ocorre? Bom, Pulga, primeiro, obrigado pela pergunta, um prazer aí estar aí com vocês, né? O custo de produção subiu mais nos níveis de produtividade maior, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma relação de troca entre boi, apesar do preço do boi ter atingido os patamares que atingiu, quando a gente trabalha aí períodos, né? A relação de troca entre boi e concentrados, por exemplo, né? Os componentes da ração, ela está mais apertada, né? Então está mais difícil para o pecuarista comprar. Mesma coisa quando compara boi com bezerro, mas o bezerro também é um produto da pecuária, então não vamos nem entrar nesse mérito, né? Só para você ter uma ideia, a gente divide as análises aqui em 6 níveis tecnológicos. Os 3 níveis mais baixos de tecnologia, que usa menos insumos, cuja cotação é relacionada ao câmbio e também usa menos quantidade de grão, né, ou quase nada, nesse caso, os custos subiram aí entre 6% e 15% em 2020, né? E quando a gente analisa os níveis de produtividade mais altos, né, os custos de produção subiram entre 25% e 30% em 2020. Né? O que é interessante se considerar nessa questão? Como os preços do boi também subiram, né, nós estamos falando de uma relação de troca mais apertada, só que num nível de preço mais alto. O que acontece na prática? Né, sobra mais dinheiro por hectare no faturamento. Apesar da relação de troca estar mais baixa, né, está pior, né, aquele nível de tecnologia mais alto continua compensando. E aí nós vamos falar da projeção, então, quando compara, você disse bem, Pulga, o que interessa para o produtor é resultado. Né? Então, ele tem um custo de produção que ele precisa gerenciar, administrar bem, para o custo não ficar irreal, para o custo não ficar fora do sistema de produção que ele está adotando, né? E tem o faturamento, que tem a ver com os preços. O que se busca quando a gente faz tecnologia não é reduzir custo, né? Alguns custos são até diluídos, os custos fixos, os custos indiretos, mas o que a gente busca com a alta tecnologia é aumentar o faturamento. Como o preço do boi subiu, a gente tem um faturamento mais alto também, que compensa por área, né, em escala, para você fazer uma margem melhor. Então, nessa alta tecnologia, por exemplo, né, onde o custo subiu 30%, né, a gente tem aí o lucro estimado por hectare subindo aí da faixa esperada de R$ 1.500 em 2019 para cerca de R$ 2.400 em 2020. Quer dizer, nós temos um aumento de resultado de quase R$ 900 por hectare de um ano para o outro. Claro, né, que tem que fazer tudo certinho, aplicar a tecnologia corretamente e não ter nenhuma frustração na produção. Né? Aí nós temos que analisar caso a caso para ver o que aconteceu com os produtores. A rentabilidade, considerando anos passados e a rentabilidade atual, o número é maior. A rentabilidade melhorou, piorou? Como está a rentabilidade, já que os custos subiram?
a rentabilidade melhorou, né, esse ano, na alta tecnologia, né? Se você tem um produtor com baixa tecnologia, o resultado ficou praticamente na mesma e melhorou um pouquinho, mas ainda é um valor muito baixo quando comparado com outras atividades. Então, pode-se considerar que esse ano a rentabilidade melhorou, embora a gente tenha uma dificuldade de passar essa informação para o pecuarista, né? Mesmo aquele que tem a compra do bezerro, nós estamos falando aí de uma rentabilidade em torno de 600 a 700 reais acima do que do ano passado, quando compara a alta tecnologia. Né? Quando você tem um ciclo completo, que você não tem que comprar o bezerro, esses 700 pula para 900 a R$1.000 a mais esse ano, por hectare de rentabilidade. Bom, nós temos aí necessidade de boa gestão, de uso de tecnologia, você deixa isso sempre claro nas suas entrevistas. A pergunta é, para o ano que vem, a perspectiva é de continuar com essa rentabilidade ou nós teremos problemas mais adiante? Puga, a projeção, né? Lembra que projeção muda dia a dia, semana a semana, mês a mês, depende aí do humor do mercado e nós estamos pisando em estrada nova, né? A gente tem aí uma pandemia que aconteceu depois de uma crise de proteína, né? Que causada lá pela peste suína africana, que reduziu muito o rebanho e a produção de carne suína na Ásia, né? Então é muito complicado a gente traçar um ponto, mas vamos arriscar, né? Para 2021, a projeção nesse momento, se o cenário continuar do jeito que a gente está lendo hoje, nós vamos ter um preço do boi, da pecuária, maior do que 2020. Lembra? Nós estamos falando maior do que a média de 2020. Então, eu não estou falando maior do que os 270. Não é o preço de agora, do mês que nós estamos comparando. É o preço da média do ano, né? Então, em relação à média do ano, nós temos a tendência de que os preços da proteína aumentem mais do que os preços dos concentrados, dos alimentos concentrados. Né? Ambos vão subir, mas a proteína tende a subir mais. E isso faz com que a margem do ano que vem seja mais favorecida ainda para o pecuarista com alta tecnologia. Né? Claro que isso tem que ser revisto o tempo todo, esse é o cenário do momento. Precisamos avaliar aí o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, como é que vai ser o comportamento diante dessa, estão chamando de segunda onda aí do coronavírus. Eu não concordo muito com ondas, né? Um vírus, ele não vai sair daqui, né? Ele vai ficar, a gente vai ter que aprender a conviver com ele de um jeito ou de outro. Então, como é que os decisores, né? Como é que os políticos do mundo todo, como é que a imprensa vai trabalhar essa questão aí nos próximos meses, que é o período mais crítico do inverno no hemisfério norte. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, perspectivas para o ano que vem, é de rentabilidade boa para produtor que trabalha na pecuária, notadamente pecuária de corte. Eu agradeço a entrevista de Maurício Nogueira, sempre atendendo às solicitações do Canal do Boi. Obrigado, Maurício. Walter Puga Júnior de São Paulo para o SBA. Pode rever as entrevistas acessando o portal sba1.com. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu falo de café, como é que está o café arábica em Nova York, robusta na Bolsa de Londres, daqui a pouco no Agricultura BR. Mercado futuro do café arábica você confere no Agricultura BR. Vamos dar uma olhada na plataforma Ice Futures em Nova York. Posição de março, $1,18 mais 50 libra peso. Maio, $1,20 mais 40. Julho, 1,22 mais 5. E a posição de setembro, $1,23 mais 45 por libra peso.
Ferrobus tem destaque agora, é referência para o Conilon no Brasil, negócios da Bolsa de Londres recuperando parte das perdas da última semana, principalmente na sexta-feira. Janeiro vem a $1.396 a tonelada, com alta de 0,72%. Março, $1.403, elevação de 0,57%. E maio, $1.414, alta de 0,42%. Julho vendo na estabilidade a $1.421 a tonelada. Bom, essa edição do Agricultura BR fica por aqui, porque na sequência vem de olho na fazenda Nelore Golias. Então encerro por aqui, desejo a você uma excelente tarde. Nós vamos nos ver daqui a pouco, às 16 horas, na terceira edição do Agricultura BR. Então, a todos uma excelente tarde e até mais!